Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, com a semana terminando, e é a vez de ler para você o meu artigo que sai em 30 e tantos jornais todas as semanas, fazendo comentários, observações nas entrelinhas. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura do artigo com comentários, observações nas entrelinhas. O título é Mais Risco Brasil. Como nós sabemos, nós vivemos no risco Brasil, né? O Brasil não tem segurança pública, não tem segurança jurídica, não tem segurança política. Isso tudo é risco Brasil. Não tem segurança tributária, porque toda hora estão calcando mais imposto. Agora o TCU está exigindo do ministro da Fazenda um equilíbrio lá equivalente a 30 bilhões, se não me engano, para tirar de onde, né? Então é essa coisa que a gente não sabe como é que vamos planejar um empreendimento para dentro de 5 anos, né? Então, daí o título Mais Risco Brasil. Vou falar sobre um outro risco, além dos que já conhecemos. Lula e Trump vão conversar em uma semana. Eu digo que Lula, para cumprir uma gracinha que ele fez, mas foi uma ameaça também, tem que levar jabuticaba para a Casa Branca, para mostrar que o Brasil produz coisas que o mundo inteiro não produz, né? O americano pronunciou na ONU um discurso sereno, mesmo depois da fala provocativa de Lula na tribuna. Aí encontraram-se brevemente. E aí vem a palavra do Trump. Ele parece um cara legal, gosta de mim, eu gostei dele, né? Pintou uma química, né? Marcamos um encontro, ele disse 2 vezes marcamos encontro para a semana que vem. Lula confirmou isso, disse que Trump veio na direção dele sorrindo, estava muito simpático e acha que pintou mesmo uma química. Não é a primeira vez que um presidente republicano gosta de se aproximar a Lula. Quando Lula foi à Casa Branca antes de tomar posse, já eleito, em seu primeiro mandato, George W. Bush confiou a Lula uma missão: que ele cuidasse da Venezuela, mas não se intrometesse na derrubada de Saddam Hussein. Já faz bastante tempo isso, vou revelar quem me contou, alguém que estava lá, Aloysio Mercadante, que ele disse, olha, eu vou invadir o Iraque e vou derrubar o Saddam Hussein. Brasil não se meta. Compensação, você cuide da Venezuela, eu não vou me meter. Lá daquele Chávez. Uma vez eu perguntei para o Zé Dirceu como é que estava administrando Chávez, o Zé Dirceu, em outras palavras, mas quis entender, né? A gente tem que tratar com cuidado um sujeito meio maluquinho, né? Maduro não está diferente. Lula deve ter se surpreendido com a abordagem de Donald Trump e agora terá uns dias para acertar com Celso Amorim o tom da conversa. Moraes não foi mencionado, ou seja, nada a ver com a Magnitsky. É a questão da tarifa de 50%, questões econômicas. Por isso que Lula tem que aproveitar essa oportunidade de defender a economia brasileira, que é a economia brasileira que paga os impostos que sustentam o Estado brasileiro, do qual Lula é chefe, né? Então é uma grande oportunidade. Por isso ele podia começar fazendo um gesto simpático, leva lá um saco de jabuticaba, lá do Alvorada, né? A holding familiar de Moraes, eu disse que Moraes não foi mencionado, a holding familiar de Moraes recebeu também a sanção da Magnitsky. O instituto chamado Lex é um trocadilho
com lei em latim, e ao mesmo tempo é um diminutivo de Alexandre, Lex. Tanto que o Lex Luthor se chama Alexander Luthor, o grande vilão das histórias do super-homem, né? Se a gente olhar, se vocês olharem aí na rede social, os últimos cartoons, desenhos do Lex Luthor, meu Deus, parece uma foto de Moraes. Na ampliação recente da Magnitsky, teria a família de Moraes que ser punida por causa do chefe, como a família de Oswaldo Eustáquio foi? A letra fria da lei diz que são atingidos todos os que se relacionam com o sancionado, pois poderiam ser usados como alternativa financeira. O secretário do Tesouro, que é o ministro da Fazenda dos Estados Unidos, que é quem aplica a lei, ao ser perguntado pela Reuters por que sancionar a advogada Viviane, que toca o escritório do casal, respondeu que onde há um Clyde, há uma Bonnie. Referia-se à dupla de assaltantes de bancos dos anos 30, Bonnie and Clyde, que foram retratados num filme com Warren Beatty e Faye Dunaway. Não sei se vocês viram o filme. Eu vi. Um filme, aqueles policiais mesmo, eles são mortos no fim, metralhados. E a propaganda do filme no Brasil distribuía um plástico para botar no vidro do carro, imitando uma rajada de balas. O nome do filme era Rajada de Balas. Em outros tempos, eu era presidente do centro acadêmico, na PUC, e tinha no meu carro. E um dos enganos do DOPS foi pensar que aquilo era uma rajada verdadeira de balas. No mesmo dia, mais autorizações para entrar nos Estados Unidos foram canceladas, naquele dia do discurso lá da ONU, do Lula e do Trump. Do advogado-geral da União, que ficou conhecido como Bessias, por causa daquele telefonema da Dilma, dizendo que tinha feito um ato para nomear o Lula ministro, ou algo assim, para ele não ser preso. E do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que ficou conhecido pelo cochicho no ouvido de Moraes, missão dada, missão cumprida, que o microfone de Moraes pegou e todo mundo ouviu. Ficou todo mundo querendo saber qual era a missão dada, que foi cumprida. Esse ministro Benedito Gonçalves representava o Superior Tribunal de Justiça como ministro no Tribunal Superior Eleitoral. O desembargador Ayrton Vieira, que ficou famoso por exigir criatividade de Eduardo Taliaferro para sancionar a Oeste. Ele também perdeu o visto americano, entre outros. Tudo isso na véspera do discurso de Lula, como manda a rotina atual, anual da abertura da Assembleia da ONU. Como o Brasil presidiu a primeira Assembleia da ONU, quando ela foi criada, logo depois da Segunda Guerra, ficou tradição. O presidente do Brasil é que abre a Assembleia da ONU, a Assembleia Geral, que são as reuniões de trabalho de todo mundo. Lula já estava nos Estados Unidos quando a ampliação das sanções foi anunciada. Recusava-se a falar com Trump. Mas agora ou conversa ou deixa clara a sua posição. Vai falar sobre as condições da retirada das tarifas de importação de produtos brasileiros. Vai ter que falar sobre o Ocidente, o distanciamento do Ocidente. Interessante que ele foi lá para depois foi para uma reunião chamada Em Defesa da Democracia. Só que ele jurou defender a Constituição e não faz nada, porque o Supremo o descondenou, né, e ele acha que está devendo para o Supremo, então não fala nada a respeito. Eu estou falando sobre isso aqui no artigo. Enquanto isso, na Câmara, o presidente Hugo Mota diz que é preciso tirar as pautas tóxicas
que seriam as grandes questões que mobilizam o país, como anistia e militância do Supremo, assim como a timidez do poder mais poderoso, que é o Legislativo. Ou seja, Mota empurra o que está em ebulição para debaixo do tapete. Aí, sem a válvula do debate, a pressão vai aumentar e pode explodir.